Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Arquivos Corporais. Eu sou a Agatha Godinho, analista corporal e estudante de enfermagem do 4º período. E antes de começar o vídeo de hoje, já vou pedir para que vocês deixem o like de vocês, se vocês estiverem gostando do conteúdo que eu estou fazendo aqui para vocês. Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar as notificações, que toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui, toda quarta-feira, o YouTube vai avisar para vocês. E também me segue lá no Instagram pra gente ter uma interação um pouquinho melhor. E vamos começar o vídeo de hoje. Você já parou para pensar que o seu corpo pode estar contando uma história que você nunca conseguiu colocar em palavras? Que a forma que o seu rosto, o seu tronco, os seus ombros, aquela tensão, aquela lateralidade, microtensões podem revelar como você pensa, como você sente, como você age no mundo? Parece coisa de cigana, né? Olhando bola de cristal, coisa mística. Eu sei, mas calma, que tem ciência por trás disso. E hoje eu vou te contar tudo, de onde veio esse conhecimento, como ele foi construído ao longo dos séculos e por que entender os seus traços de caráter pode ser uma das coisas mais transformadoras que você já fez pela sua vida. Fica comigo até o final, porque esse vídeo vai mudar a forma de como você se enxerga. E antes de entrar na história, eu preciso explicar um pouquinho por que isso importa. Porque não adianta saber de onde veio se não entende o que se faz com isso. Bom, existe dentro de você o que na análise corporal a gente chama de traços de caráter. E eles são 5 no total. Cada um desses traços foi moldado em um momento de dor muito específico na sua vida. E eu vou te explicar exatamente como isso acontece daqui a pouco. O ponto é, esses traços carregam duas coisas ao mesmo tempo. Uma dor existencial, que é o registro dessa experiência difícil que você viveu, e um recurso, que é o que há de melhor nesse traço. Aí que está o problema. A maioria das pessoas passa a vida inteira entrando em contato com essas dores, mesmo sem conhecer que elas existem, reagindo de uma forma disfuncional, automática, travando na saúde, nos relacionamentos, na carreira, na vida financeira, sem entender de onde vem aquilo. Quando você conhece os seus traços, você consegue sair do piloto automático. Você para de reviver essas dores ou ter medo de entrar em contato com essas dores e você ativa os seus recursos. Quanto mais tempo você passa na dor dos seus traços, maior é a sua vida disfuncional. Quanto mais tempo você passa vivendo os recursos desses traços, mais leve a sua vida fica. E esses traços se formam através de um processo que chama mielinização. E é aqui que a magia acontece, ou melhor, a ciência. O nosso sistema nervoso é formado por uma rede enorme de neurônios. Esses neurônios funcionam como uma rede de fios elétricos. Eles transmitem os comandos do cérebro para cada parte do corpo, cada músculo, cada órgão, cada tecido. Só que quando a gente nasce, esses fios existem, mas eles ainda não têm uma capa protetora. A mielinização é justamente esse processo de encapar os fios. E ele acontece de cima para baixo. Começa no cérebro, desde a medula, e se espalha pelo corpo ao longo de 5 etapas ao longo da infância. Cada etapa forma um traço de caráter diferente. Essa mielinização não acontece no vácuo, ela acontece enquanto você está interagindo com o mundo, com a sua família, com o seu ambiente, com as situações que você viveu. E o primeiro ambiente, inclusive, é o útero, sim, desde a gestação. Cada interação que você teve nessas 5 etapas gerou uma percepção. Essa percepção gerou uma dor existencial. E essa dor desenvolveu um recurso, um padrão de funcionamento mental e até uma adaptação física para se proteger daquela dor. E é por isso que o formato do seu corpo carrega a sua história. Não é metáfora, é biologia. E aqui entra o papel da genética também. Porque eu sei que você está pensando, mas Agatha, e a herança genética? Onde é que fica tudo isso? Ela fica na base. Pensa assim, imagina uma massa de pão de queijo. Essa massa é o seu material genético. E ela é a mesma para todo mundo da sua família.
Mas você pode assar essa massa no forno a lenha, no forno elétrico, no micro-ondas. O resultado vai ser diferente em cada um. O ambiente, as experiências, a mielinização, esse é o forno. As duas coisas andam juntas. A genética ela não vai ser ignorada, mas ela também não conta a história sozinha. Ela não é determinante. Agora, vamos viajar um pouquinho no tempo, porque esse conhecimento não apareceu do nada e é muito importante a gente dar crédito para quem de fato construiu tudo isso. A busca por entender a relação entre corpo e mente é bem antiga. Na Grécia Antiga, nomes como Hipócrates, Platão e Aristóteles já consideravam o ser humano como uma unidade indivisível, corpo e mente como partes de um mesmo todo. Demócrito ia além disso e ele descrevia o corpo como uma espécie de tenda, uma habitação natural da alma. E no período medieval, Santo Agostinho sinalizava que o homem era constituído com substâncias racionais resultantes da união de alma e corpo. E na Idade Moderna, René Descartes, aquele do penso logo existo, propôs uma coisa bem diferente, que ele falava que o corpo e mente eram separados. Todos esses pensadores estavam girando em torno de uma mesma pergunta: o que nós somos, afinal? Mas no século XX é que as coisas realmente aceleraram. E aí entra o primeiro grande nome dessa história moderna: Sigmund Freud. Freud era médico. Ele teve um insight que revolucionou a medicina e a sociedade e a ciência. Ele disse: peraí, tem alguma coisa dentro desse corpo controlando tudo isso. Até aquele momento, a medicina viu o corpo como uma máquina, músculos, órgãos e tecidos. E o Freud viu que esse corpo tem um software, ele tem uma mente. Essa mente tem uma parte que a gente não acessa conscientemente, mas que controla as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos. E esse universo ficou conhecido como inconsciente, que hoje a gente chama de psicanálise. O Freud abriu uma porta enorme no mundo mental. E quando você abre uma porta dessas, outras pessoas e outras teorias começam a entrar. Um desses médicos, Wilhelm Reich, também austríaco, que é um contemporâneo de Freud, ele era aluno do Freud e ele começou a perceber uma coisa diferente enquanto atendia pacientes que a psicanálise não conseguia alcançar, pessoas resistentes ao tratamento. E o Reich atendia pacientes olhando para eles. Começou a notar uma coisa estranha. Tinha uma correlação entre a forma como essas pessoas se comportavam, os problemas que elas viviam e o formato de corpo delas. Não era coincidência, acabou se tornando um padrão. E foi aí que ele levantou a hipótese que mudaria tudo dentro desse contexto. Mente e corpo não são separadas, elas são uma coisa só. Então, Freud disse que tem uma mente dentro do corpo. O Reich disse que a mente e corpo são o mesmo. E os dois romperam a parceria. Reich seguiu seu próprio caminho e desenvolveu o que ficou conhecido como a análise do caráter. Nesse mesmo caminho, ele descobriu uma coisa fascinante, que as pessoas carregavam couraças musculares, tensões crônicas no corpo, que a função era proteger o indivíduo de experiências dolorosas. Era o corpo literalmente blindando a pessoa de uma dor que ela não sabia mais como processar. Isso foi revolucionário. A análise do caráter deixou de ser uma terapia só psicológica e passou a ser diretamente ligada ao corpo. Reich chegou a descobrir técnicas corporais para ajudar as pessoas a dissolverem esses bloqueios, e assim nasceu a vegetoterapia caracteroanalítica. Então, agora nos Estados Unidos, um outro estudioso chamado Alexander Lowen unificou e sistematizou tudo aquilo e criou uma nova abordagem, a bioenergética. O Lowen aprofundou descrições da relação entre o formato do corpo e as dinâmicas psicológicas, e ele denominou as estruturas de caráter em 5 tipos: esquizoide, oral, psicopático, masoquista e rígido. Cada um pegou o que o anterior construiu e levou um passo adiante. Mas ainda tinha um problema, um buraco bem importante. Nem Reich, nem Lowen, nem nenhum dos terapeutas que usavam esses conhecimentos
haviam criado uma forma de medir os traços de caráter. Você sabia que eles existiam, conseguia identificá-los, mas não sabia quantificar a proporção de que cada traço estava presente em cada pessoa. E aí, sem isso, era muito difícil acessar de uma forma precisa o mundo mental de alguém. Aí que entra o Corpo Explica e o conhecimento que embasa a análise corporal, que eu estudo e pratico. Com o objetivo de analisar a mente de uma pessoa pelo formato do seu corpo, o Corpo Explica explorou tudo o que Freud, Reich e Lowen haviam construído e criou uma ferramenta chamada Mapa de Caracteres, um instrumento que é validado e identifica a porcentagem de cada traço de caráter a partir da análise de partes específicas do corpo. Não é nada subjetivo e não é achismo. O mapa de caracteres foi validado cientificamente com a publicação em revista internacional, comprovando a sua validade e confiabilidade como instrumento de medição. E a partir disso, se desenvolveu a análise corporal como técnica, que reconhece a partir da estrutura física, padrões comportamentais e emocionais. Com essa informação em mãos, o analista corporal consegue descrever o modo de pensar, agir e sentir de uma pessoa e oferecer um caminho concreto para que ela use os seus recursos da melhor forma possível. Existe ainda uma segunda ferramenta chamada chave mestra, que mostra de forma prática como cada pessoa pode convencer, poupar e recompensar os seus traços, vivendo de uma forma mais leve, funcional e alinhada com quem ela realmente é. O que eu acho mais lindo de tudo isso é a filosofia por trás. Você não precisa mudar quem você é, você precisa entender quem você é. Porque quando você tenta ser quem você não é, os seus traços ficam na dor. Isso gera um custo emocional enorme, que trava a sua vida. Então, resumindo o que a gente viu hoje. Desde a Grécia Antiga, seres humanos buscam entender a relação entre o corpo e a mente. O Freud abriu as portas do inconsciente. O Reich percebeu que a mente e o corpo são uma coisa só e descobriu as couraças musculares. O Lowen então sistematizou e criou a bioenergética. Veio o Corpo Explica e criou uma forma de medir esses traços, tornando o conhecimento mais acessível, preciso e com base científica. E o mais incrível é que, olhando para o formato do seu corpo, dá para saber como foram cada uma das 5 etapas da sua vida. Dá para entender a sua história. E a partir disso, dá para mudar a sua realidade sem precisar mudar quem você é. E nos próximos vídeos, eu vou apresentar cada um dos 5 traços de caráter para você. Você vai entender o esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido e vai começar a se reconhecer em cada um deles. Todos nós temos características dos 5 traços. Todos eles em uma porcentagem diferente. Existem pessoas com predominância no traço rígido, pessoas no traço esquizoide, pessoas no traço psicopata, masoquista, oral. E outras com menos predominância nesses traços. E isso quer dizer que é uma coisa muito boa, porque imagina se todo mundo fosse igual. Não seria interessante, porque o fato de todos nós sermos diferentes é o que faz a gente ser tão especial. E no próximo vídeo a gente vai começar falando um pouquinho do traço de caráter esquizoide.